Sou João Batista, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Vamos fazer o Hora da Boia Cast hoje, nosso podcast, falando sobre a CIPA, a importância da CIPA na prevenção de acidentes de trabalho. Estamos hoje aqui com o João Donizete Scaboli, que é da Federação dos Químicos, e ele vai se apresentar aqui as demais atribuições que ele tem nessa questão de saúde e segurança do trabalhador. João, é com você. É um prazer estar dando essa entrevista aqui para o Sindicato de Osasco, Hora da Boia, de 2025. E é uma honra mesmo estar sendo entrevistado por vocês, o Sindicato Operário, o Sindicato Padrão. Vocês são um exemplo quando se trata das políticas de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, quando se trata da segurança no ambiente de trabalho. Eu sou o João Donizete Scaboli, sou um dos diretores da Federação dos Químicos e Farmacêuticos do Estado de São Paulo, sou diretor responsável pelo Departamento de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu também trabalho no DIASAT, que é um Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas, né? Sou vice-presidente hoje no DIASAT, até o mês de agosto, né? Passo a outra função a partir de agosto, vou passar a ser vice-presidente no estado de São Paulo, aí representando os trabalhadores e trabalhadoras no estado de São Paulo, pelo DIASAT. Secretário de Saúde na Força Estadual São Paulo e representa a Força Nacional no Conselho Nacional de Saúde e na Comissão Intersetorial de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Muito bem, João. Para nós é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Tu tem uma longa trajetória, tu falou um pouco dela. E assim como o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco também tem uma trajetória bastante intensa nessa questão da saúde do trabalhador. E esse podcast, esse é a Hora da Boia Cast, veio a calhar porque ontem foi o Dia Nacional do Cipeiro, dia 9 de junho, né? Dia Nacional do Cipeiro. Então é importante fazer esse bate-papo. É assim, João, os acidentes de trabalho, eles têm aumentado, principalmente com as mãos, né? E a CIPA, ao nosso ver, ela é uma das ferramentas importantíssimas, não é a única, mas é uma das ferramentas importantíssimas nessa questão da prevenção do acidente. E, lamentavelmente, tem algumas empresas que ainda não se atentaram para essa questão, da importância que é uma CIPA atuante, uma CIPA que efetivamente cumpra o papel dela, que é prevenir os acidentes de trabalho. Como é que você vê isso? Ainda no ano de 2025, ainda tem várias empresas que não dão a devida importância para a CIPA no dia a dia da prevenção. Então, João, eu vejo aí o papel da CIPA. A CIPA, o papel dela é fundamental em prevenir. Não só prevenir, também como levar a promoção, né? Buscando melhorias e qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras nos ambientes de trabalho. Mas a visão que eu tenho nos dias de hoje, muito precisa ser feito. Até porque os nossos trabalhadores estão adoecendo e morrendo nos ambientes de trabalho. A falta de planejamento, a falta de organização no local de trabalho, a falta de treinamento, resumindo, gestão nos ambientes de trabalho. A visão que eu tenho, quando você fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da nossa, a CIPA, que enquadra dentro da portaria do Ministério do Trabalho, a NR5, ela tem esse papel fundamental de trabalhar a prevenção, mas cabe à CIPA nos dias de hoje os planos de ações. E o empregador também, ele não basta cumprir a norma regulamentadora e não deixar seus profissionais executarem seus planos de ações nos ambientes de trabalho. E aí os trabalhadores vêm morrendo e adoecendo. Se você pegar estudos, estatística do Ministério do Trabalho, em 2023, nós tivemos aproximadamente aí em torno de 500 mil acidentes de trabalho.
e acidentes fatais em torno de 3.000 acidentes fatais. Isso eu posso dizer para você que são acidentes registrados, sem contar os acidentes subnotificados. Então, nós temos que trabalhar a troca de experiência do movimento sindical, junto à CIPA, e para fortalecer aquilo que nós queremos é reduzir acidentes e doenças nos ambientes de trabalho, mas de uma forma construtiva, de uma forma inteligente. Mas os empregadores têm que ajudar para isso também. Não é só cumprir normas, não. Deixar que esses profissionais executem seus planos de ações nos ambientes de trabalho no sentido de buscar melhorias, políticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Se falar dos empregadores, de dar as condições para os cipeiros trabalharem, e às vezes você está numa negociação com uma empresa, e eu ouço algumas coisas que dá até arrepio, né? Por exemplo, quando o empresário fala assim, eu estou gastando tanto com segurança. Segurança não é gasto. Segurança é investimento. Porque quando ele não investe em segurança, ele não dá a condição necessária para que o cipeiro exerça a função de cipeiro, efetivamente, que é dar uma boa condição de trabalho no ambiente de trabalho para todos os trabalhadores, evitar acidente, por aí vai, esse empresário vai onerar, inclusive o Estado, né? Que quando ele não dá as condições para o cipeiro atuar e sofre um acidente e o trabalhador é afastado, né? Tem todo um processo aí que nós vamos pagar esse afastamento do trabalhador. Porque, via de regra, como você falou, as empresas subnotificam, via de regra, e aí não tem nem como, não tem CAT, não tem fiscalização, não tem como entrar com as ações regressivas lá na frente para que as empresas devolvam ao INSS aquilo que foi gasto com o cipeiro. Então é um trabalho bastante grande que a gente tem pela frente de conscientizar os empresários e alguns cipeiros também da importância que é, porque quando caso aconteça um acidente, a gente conhece bem essa história, mas caso aconteça um acidente e constatar que foi negligência do cipeiro, quem vai ter problema não é o patrão, é o cipeiro, né? Ele negligenciou ele, então ele que vai ter problema. Então, assim, quando eu vejo o patrão falar isso, dá arrepio, porque o trabalhador tem que ter as condições para que ele efetivamente desenvolva as ações dele, não é isso? Não tenha dúvida, João. Eu tenho participado em muitos encontros de CIPA, encontros específicos quando se trata das políticas de saúde e da segurança no meio do trabalho. Eu tenho perguntado aí para os trabalhadores, representando da CIPA, não só da CIPA, não, do SESB também, se investir nas políticas de saúde e na segurança no ambiente do trabalho tem custo. E muitos, não tem custo. Não tem custo, sim. Lógico que tem custo, mas tem o custo-benefício. Custo-benefício do trabalhador não adoecer no ambiente do trabalho. O custo-benefício de uma família não perder um ente querido. O custo-benefício de um empregador não perder uma mão de obra qualificada no ambiente de trabalho. O custo-benefício do empregador buscar uma certificação de ISO e de responsabilidade social. O custo-benefício do empregador não responder perante a justiça, entendeu? Por não investir nas políticas de saúde e na saúde do trabalhador e da trabalhadora, principalmente com o trabalhador lesado, entendeu? Lesado, que passa a ter a sua capacidade laboral reduzida no meio do trabalho. Então tem custo sim, mas tem seus benefícios, com certeza. Benefício. Nós em Osasco estamos com um trabalho agora em duas frentes, né? E que nos anima também, que não é só Osasco, né? Nós acabamos de fazer agora, dia 22 de maio, um encontro de cipeiros. Pegamos lá 250 cipeiros e fizemos um bate-papo das 9 ao meio-dia para falar principalmente sobre doença, né, mental do trabalho, as questões psicossociais. Então foi um debate muito importante e que para nós começa o movimento sindical ter um olhar especial para isso, porque a gente já pega agora, a Força já fez encontro de cipeiro nacional, encontro de cipeiro
no estado, no nacional. A Fundacentro vai fazer encontro de cipeiros a nível nacional. Então, são várias entidades, né, que estão já se mexendo para que esse trabalho ele se junte depois e vire efetivamente atos concretos contra acidente de trabalho. Um bom ambiente de trabalho. E a outra ação que nós estamos fazendo, João, é com as empresas. As nossas convenções coletivas, elas têm cláusula que diz que a empresa precisa mandar documentação de CIPA para o sindicato. Precisa dar as condições que o sindicato possa acompanhar a eleição da CIPA, possa ajudar de alguma maneira a eleger CIPAs conscientes. E também a própria NR5 estabelece isso. E nós pegamos lá um número bastante significativo de empresas, estamos com um programa agora com o Ministério do Trabalho, com a gerência de Osasco, para fazer com que, primeiro, conscientize as CIPAs da importância que é ter uma boa CIPA, a CIPA independente, e da documentação dessa CIPA enviada ao sindicato. Então, são várias etapas, né? Uma delas, duas delas, na verdade, nós já superamos, que foi primeiro o sindicato enviar um ofício para as empresas. Num segundo momento, nós convocamos as empresas que não responderam o ofício via Ministério do Trabalho numa mesa redonda, mesa de entendimento coletivo. Esse já foi o segundo momento. E o terceiro momento agora é levantar as empresas que vieram e passar para o Ministério do Trabalho para reconvocá-los. Quem não aparecer, vamos pedir fiscalização. Porque a primeira medida é fazer uma conscientização da importância que é a CIPA e um bom desempenho. Agora, se a empresa ou as empresas não querem conversa, dão de ombro, tem que mexer no bolso. E aí a fiscalização. E a fiscalização já sabe como é que funciona, né? Apesar da dificuldade de ter o Ministério do Trabalho da quantidade dos fiscais, mas efetivamente as coisas estão acontecendo muito lentamente, mas estão acontecendo. Então nós estamos com esse programa que acho que é importantíssimo para a gente ir conscientizando a CIPA de que precisa funcionar e bem em prol da saúde do trabalhador, né? Não tenha dúvida, João, pelo que eu ouvindo você falar, com certeza vocês elaboraram um banco de dados, né? Da base que vocês têm dentro do setor metalúrgico de Osasco e região. É fundamental esse banco de dados, né? Principalmente banco de dados com os riscos que estão envolvidos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Na categoria de vocês, entendeu? E essa troca de experiência que vocês fazem também é fundamental. O movimento sindical junto às empresas e principalmente a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no sentido de buscar melhorias para os trabalhadores e trabalhadoras nos ambientes de trabalho. Porque, como eu frisei no início, nossos trabalhadores estão morrendo e adoecendo nos ambientes de trabalho por falta de planejamento. E vocês vêm planejando um banco de dados, não é de hoje, não é agora. Eu conheço vocês. Faz muito tempo que vocês estão fazendo isso, entendeu? E por isso que eu falo que é um sindicato operário e padrão, quando se trata das políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora. E quando você fala avançar no acordo coletivo da categoria, isso é fundamental. Nós temos trabalhado isso também nos químicos, né? Junto à Federação dos Químicos e Farmacêuticos do Estado de São Paulo, junto aos nossos sindicatos filiados, de buscar melhorias quando se trata da CIPA, das políticas de saúde do trabalhador, também na convenção coletiva da categoria. Então, é parabenizar vocês. E quanto a esses encontros que estão acontecendo no Brasil afora, e esse encontro que vai acontecer na Fundacentro, que envolve as centrais sindicais, que vai ser no dia 30 de julho, eu estou ajudando o companheiro Luizinho lá pela Força Sindical. E nós estamos tirando aí cipeiros em todo o território nacional, né? A maioria aqui no estado de São Paulo, né? Para participar desse grande encontro nacional que vai acontecer na Fundacentro e na organização da Fundacentro com o apoio das centrais sindicais e as centrais através das federações, confederações e os nossos sindicatos filiados, encaminhando aí os nossos cipeiros para participar desse grande encontro nacional da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, é parabenizar o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, a direção de vocês, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E desejar sucesso para vocês, entendeu? Isso pode ser exemplo
para muitas categorias que ainda não investem nas políticas de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. E tem uma coisa, Joãozinho, quando nós investimos nas políticas de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, na segurança no ambiente de trabalho, todos ganham. Ganha a bancada dos empregadores, ganha a bancada dos trabalhadores, ganha o governo, através do Ministério da Saúde, da Previdência e do Trabalho, saúde que deixa de fazer o curativo, Previdência que deixa de pagar os benefícios, e se tratando do Ministério do Trabalho, entendeu? Nós não temos fiscais para fiscalizar tantas irregularidades nos ambientes de trabalho, infelizmente. Temos que trabalhar para termos mais fiscais, fiscalizando os ambientes de trabalho, e também fortalecer a pesquisa na Fundacentro com órgão de pesquisa de trabalho. Então é o concurso também na Fundacentro para aumentar o suporte técnico, para nos ajudar diante desses profissionais fiscalizando e pesquisando os ambientes de trabalho, junto ao movimento sindical, entendeu? Perfeito. No sentido de fortalecer o controle, né? O controle daquilo que nós queremos. Melhorias de saúde e segurança e melhoria nas políticas de saúde dos trabalhadores nos ambientes de trabalho. João, nós falamos do cipeiro consciente, treinado, qualificado. Fala um pouquinho do DIESAT. Tu é vice-presidente do DIESAT. Nós temos lá em Osasco o Marcelo Mendes, que é da direção do DIESAT, é nosso diretor em Osasco. Fala um pouco da atuação, porque a meu ver é fundamental a atuação do DIESAT nas questões teóricas. Fala um pouco sobre o DIESAT. Primeiro, deixar um abraço para o Marcelo Mendes, grande companheiro e dirigente, né? Diretor também do DIESAT, vem fazendo um bom trabalho, né? O DIESAT é o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisa, ele é fundamental o papel do DIESAT quando ele faz a pesquisa e quando ele leva o treinamento. O treinamento no sentido de fortalecer o controle social desse país. Treinamento levando informação e conhecimento para o movimento sindical e para o movimento social. Tudo bem. Diante desse cenário, né, nós vamos aqui já finalizando o nosso podcast, Hora da BoiaCast, né? Mas mais uma ação que nós vamos fazer agora em julho, e que essa ação para nós já está no nosso calendário anual de atividade em prol da saúde e segurança, em defesa do ambiente de trabalho salubre, que é o ciclo de debate. O que é isso? O ciclo de debate é uma atividade que nós realizamos há 45 anos. Todo mês de junho ou julho de todos os anos, a gente faz um ciclo de debate em Osasco e região, ou seja, Osasco e nas nossas subsedes, para tratar de... O assunto principal é CIPA, a importância da CIPA na prevenção de acidente, a atuação da CIPA no dia a dia. E, naturalmente, os assuntos que vão surgindo, a demanda que vai surgindo, a gente incorpora no debate. Esse ano, por exemplo, nós vamos falar, além da CIPA, nós vamos falar sobre a doença mental do trabalho, ou seja, as psicossociais, né? Então, é um debate para, de novo, conscientizar os trabalhadores, e aí não só o trabalhador, a gente convida cipeiros, mas também demais trabalhadores, SESB, por aí vai, no sentido da gente conscientizá-los da importância que é um trabalho muito sério que tem que ser feito. Às vezes, João, quando você está negociando com uma empresa e ele fala assim, olha, aqui a minha CIPA não funciona porque o cipeiro ele só queria estabilidade. Será que é isso mesmo? Ou ele não dá as condições para que o cipeiro efetivamente atue sem persegui-lo, né? Tem muito disso também, mas sim, lamentavelmente ainda tem. Então nós estamos com esse programa que vai agora por esse dia nós vamos concluir. Então, uma das grandes preocupações que nós temos, e vai ser ponto de pauta também da Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras lá em Brasília, e antecedendo as municipais, estaduais, conferências livres, né? Tem sido psicossociais, a saúde mental dos trabalhadores. Nossos trabalhadores estão adoecendo no ambiente de trabalho, e é necessário um mecanismo. As empresas executam um mecanismo, né, de gerenciamento para que os trabalhadores não venham adoecer com a saúde mental. Mas nós sabemos, é muita pressão nos ambientes de trabalho, os planos de metas, entendeu? E
Trabalhadores, às vezes, que trabalham em área de risco, não sabe se vai para o trabalho, se volta para casa, está entendendo? E nós temos que trabalhar isso. Então, é papel fundamental do empregador criar mecanismo para isso, entendeu? E vocês trabalhando, no todo trabalho que vocês vão fazer junto à CIPA, da base de vocês, tem que tirar o chapéu, João. Não tenha dúvida. Essa troca de experiência mesmo do movimento sindical junto aos profissionais de segurança no meio do trabalho, que é a CIPA. E a CIPA ela tem que entender aquilo que você falou. Ela não tem, o cidadão não tem que ser um cipeiro, pensando em estabilidade de emprego. Quando eu falo da responsabilidade civil criminal, será que é só do empregador? Ele tem uma estabilidade de emprego, ele é um cipeiro para prevenir e trabalhar as promoções no ambiente para que não ocorra. Está entendendo? Por isso é necessário executar planos e ações e ter documentado tudo que ele faz, entendendo? Como cipeiro, e mais um cipeiro treinado. E eu acho que uma carga horária, você tem os riscos, que é lógico, de acordo com o risco, você tem as cargas horárias. Mas aí vamos colocar 20 horas aí de carga horária, é muito pouco para você treinar um cipeiro. Você não vai preparar um cipeiro com 20 horas de treinamento, está entendendo? Para falar de segurança no ambiente de trabalho. Então, mais o papel do cipeiro é trabalhar o acidente e o incidente, não tenha dúvida. E fazer acontecer as reuniões extraordinárias, que é o papel da CIPA. Se tem um incidente, extraordinário. Tem um acidente, a reunião extraordinária. Agora, quanto a CIPAT, entendeu? Eu sou a favor que na CIPAT tenha como ponto de pauta aquilo que vem acontecendo nos ambientes de trabalho. O acidente e o incidente. Como ponto de pauta para ser discutido dentro da CIPAT. Perfeito. João, nós queremos agradecer muito a você pela disponibilidade. Um bate-papo muito enriquecedor, né? E a gente precisa levar isso para a nossa categoria, da importância que é uma CIPA que efetivamente tem um trabalho que é de prevenir acidente. O trabalhador, ou os trabalhadores e as trabalhadoras, não podem, não devem, não vão sair de casa para o ambiente de trabalho para adoecer, para se mutilar, para morrer. Não é esse, a função do trabalho não é essa. Portanto, agradecer muito a você aqui pela vinda, por esse debate, por essa conversa, esse bate-papo com a gente aqui, de conscientizar a nossa categoria que cada dia mais a saúde faz parte do nosso dia a dia. Saúde no ambiente de trabalho faz parte do nosso dia a dia. Obrigado ao mesmo e foi muito bom ter aqui com a gente aqui. Obrigado, João. Não tenha dúvida, trabalhar sem adoecer jamais, entendendo? E é uma honra ter participado desse nosso bate-papo, principalmente esse bate-papo com dirigente do Sindicato de Osasco e região, na pessoa do João, que está aqui comigo hoje, entendeu? Eu quero deixar um abraço lá para o nosso presidente, o Ratinho, o Gilberto, te mandou um abraço. toda a direção de vocês, entendeu? Suporte técnico que vocês têm, jornalista e tudo mais, entendeu? E dizer que eu tiro o chapéu para vocês, pelo trabalho que vocês sempre fizeram, entendendo? Deixar um abraço também para o companheiro Clemente, porque o Clemente foi uma escola na minha vida. Não posso deixar de falar, né, da pessoa do Clemente, que eu aprendi muito com o Aparício Clemente, continuo aprendendo e, às vezes, trabalhando com ele aí no 28 de abril, que é Dia Mundial em Memória nos Acidentes de Trabalho, e outras atividades aí que se trata das políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, é uma satisfação enorme estar no dia de hoje aqui com vocês, dando essa entrevista e transmitindo para vocês um pouquinho do meu conhecimento. Do João Donizete Scabola, que vem lá do interior, o caipira, mas que chegou em São Paulo, dentro de uma federação, e que tem uma visão, que sempre trabalhou as políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora e a segurança no ambiente de trabalho. O que nós queremos mesmo é... Nós sabemos que nós não vamos terminar com os acidentes e o adoecimento nos ambientes de trabalho. Mas o pouco que nós plantamos já é muito no sentido de levar essas melhorias para os trabalhadores e trabalhadoras, porque nós não queremos adoecimento. Como eu falei, adoecimento nos ambientes de trabalho não é bom para ninguém, nem para os trabalhadores, nem para os empregadores, e
e nem para o governo. Obrigado. Ratinho Gilberto Amazão, presidente lá do Metalúrgico de Osasco, te mandou um abraço. Gente, obrigado. Até mais.